NIVA, Neural Intelligent Virtual Assistant, o assistente virtual inteligente da SIP-Pulse. Esse vídeo é o primeiro de uma série que vai mostrar como funciona o nosso assistente virtual, que usa componentes de uma URA e componentes de inteligência artificial para poder fazer um bom atendimento ao cliente, gravar as chamadas, fazer transcrição, uma série de recursos de inteligência artificial. Então, o sistema combina esses elementos de alto desempenho com elementos de inteligência. Então, vamos seguir. Por que nós entramos no mercado de URA, né? URA é uma coisa relativamente antiga, são as unidades de resposta automática, que hoje estão chamadas de assistentes inteligentes. O que mudou entre a URA e o assistente inteligente? Hoje, a maioria das URAs não é fácil de manter, porque alguém criou o código da URA, normalmente uma linguagem de baixo nível que o usuário não tem acesso. Outro ponto que a gente gostou muito dessa área de assistente virtual inteligente é a parte de gerar resultados demonstráveis. Nos casos de sucesso que nós temos com a nossa URA, os resultados às vezes foram de 40% de redução de chamadas nos atendentes, melhoria da qualidade do atendimento, maior rapidez na entrega. Esses sistemas se integram facilmente na estrutura do cliente, então não é preciso trocar o que você tem, você pode continuar usando o seu PBX, a sua fila. Tem ferramentas de análise, o que a maioria das URAs não tem, então você consegue ver qual foi a real retenção dentro da URA, como que a URA está saindo. Tem APIs que permitem a integração com outros sistemas, então até mesmo de dentro da URA você pode gerar um webhook ou consultar uma API. E a porta de entrada de inteligência artificial na empresa. Muito da inteligência artificial está ligado à conversão de texto para fala, ao reconhecimento de voz, à aplicação de processamento de linguagem, né, natural, detecção de intenção. Há uma série de recursos de inteligência artificial que nós colocamos dentro desse sistema. O que é a URA, então? O que é o nível? O nível é um sistema de blocos, então a primeira coisa que você vai notar dentro do Niva é que você mesmo vai fazer a URA, ou nós vamos criar uma primeira URA para você e depois você vai conseguir manter, o que é diferente dos outros. Ou seja, a linguagem é a linguagem de blocos. Você cria o seu diagrama de blocos e vai criando a lógica do atendimento do seu cliente. É super fácil e nesse curso a gente vai começar dos casos mais simples até os casos mais complexos. Vamos começar com a parte de URA mais simples, depois a gente entra com inteligência artificial. E uma das grandes vantagens desse sistema é que ele tem um alto desempenho nos blocos que não tem inteligência artificial, então ele não precisa usar recursos como TPU ou APIs externas. E no momento em que você precisa, você entra com a parte de inteligência artificial para atender o cliente, sobe a sua base de dados com as suas informações que você quer ter junto do assistente. Há uma série de recursos importantes na obra. Ah, para quem que nós criamos essa ORA? Normalmente para empresas reguladas, empresas de contact center, provedores de internet, grandes empresas, empresas da área de energia elétrica, bancos, são essas empresas que normalmente consomem esses serviços virtuais inteligentes. Como é que ele se encaixa? Uma das coisas boas do Niva é que ele pode se encaixar facilmente dentro da estrutura. Ele vai ficar normalmente entre a entrada do 0800 até a central telefônica. Ou você pode entrar na central telefônica, despachar a chamada para ele, para a URA, e a URA devolve para a central telefônica. O sistema é baseado no protocolo SIP, então qualquer sistema capaz de conectar um SIP trunk ou usar a mais SIP é capaz de usar o NIVA. Então ele é bem fácil de integrar na estrutura existente. Usando com discador, a gente também usa a parte de URA reversa, nós temos o nosso próprio discador que gera a chamada e entrega dentro da URA. A gente tem usado isso bastante para pesquisa, tem vários clientes usando para enviar a pesquisa e já tabular os resultados na interface da plataforma
diretamente. Como é que a gente licencia a aura virtual? Ela é licenciada por chamada concorrente. Normalmente a gente trata isso com um projeto, ou seja, tem uma equipe de projeto para implantar junto ao cliente. E ela é multi-tenant. Então, se você é um contact center, se você é um provedor de internet, você quer prestar esse tipo de serviço para o seu cliente, você pode criar você pode segmentar a sua URA em diversos clientes. Então, ela é multi-tenant também, que é um grande recurso do sistema. Casos de sucesso, nós tivemos um primeiro caso com um provedor de internet para URA de entrada, por fora de série. Ele reduziu em 40% o atendimento humano. O caso 2 foi uma empresa de energia elétrica, a gente usou ela como URA de pré-atendimento. Existia uma URA de inteligência artificial após o sistema e eles criam uma URA que rapidamente desse uma mensagem para os clientes numa massiva. E foi bacana porque a gente viu, durante uma falta de energia muito grande, a URA aguentou uma quantidade de chamadas absurda dentro das caixas mais simples, sem chegar na parte de inteligência artificial. Nós temos também um caso bem interessante de uma empresa com discador e campanha usando APIs, uma empresa que está fazendo pesquisa, e ela pesquisa, ela gera uma chamada, entrega no Niva, e o Niva faz a conversa com o cliente. E uma quarta, nós tivemos uma aura com integração com o Gira, que é um sistema popular de helpdesk. Então, na medida que as pessoas chamam, os chamados já são abertos dentro do Gira diretamente, ou se a pessoa tem um protocolo, ele já abre para o atendente o chamado correto. Então, são vários casos de sucesso. Esse produto está disponível dentro da SigPulse já fazem 2 anos, então o produto está cada vez mais robusto. Ele pode ser usado com balanceador de carga, então é um produto já bastante robusto dentro da empresa. Pequena demo. Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a montar a URA, não é? Então, esse é mais um curso, então nós vamos, capítulo por capítulo, montando a URA visual com vocês. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Começando o nosso demo, logo que você abre a interface do Niva, você cai no dashboard. O dashboard é uma coisa interessante. Muitas das URAs que nós vemos no mercado não tem muito de gerenciamento. E aqui nós conseguimos ver CPU, número de sessões, chamadas por segundo dentro do Niva. Quais são os planos que nós estamos usando, quais são as árvores, né? Aqui nós chamamos cada árvore de URA como um plano visual, um visual plan. Aqui também está em inglês, a gente pode usar inglês e português. Então, vou botar em português aqui. Perfeito. Então, a gente tem também, se tivermos chamadas, quais são as chamadas ativas, quantas chamadas foram oferecidas no período, qual o tempo médio de retenção, quantas chamadas oferecidas foram feitas no dia, qual foi a retenção durante o dia. E aqui nós temos as estatísticas em cima das chamadas e duração que passaram na URA. E aqui por árvore, né? Aqui Freitas Hot Lab 79 é a árvore que tem mais acesso nesse momento. Então esse é o dashboard. No dashboard também, quando a gente seleciona uma fila específica, por exemplo, um visual plan específico, aí nós temos dados adicionais como a taxa de retenção daquela fila e estatísticas do menu de voz e de reconhecimento de voz dentro do sistema. Então, tem uma parte de gerenciamento bastante completa. O segundo item do Niva é destinos, e dentro dos destinos a gente coloca quem é o nosso destino como uma CPURI. CPURI é como se fosse o endereço CIP, o endereço onde você vai entregar essa chamada. Então, vamos dizer que você está funcionando junto com o PBX ou uma fila, você vai colocar qual é o endereço da fila que você quer atender, o endereço do usuário final que você quer atender. Você pode usar variáveis desde que as variáveis estejam disponíveis no plano de descagem antes de enviar para a URI. Esse é um sistema muito flexível que permite integrar com qualquer plataforma. Números de telefone, quais são os números de telefone que nós estamos recebendo e que estão prontos para enviar chamadas para frente. Então aqui a gente cadastra os números. E aqui também nós associamos números
Podemos associar depois números a um plano visual. Então, por exemplo, esses números estão todos associados a Freitas Hot Lab ou Carlos Hot Lab. Então, aqui que a gente faz a amarração entre o número de telefone que eu estou recebendo e a árvore da URA, que nós chamamos de plano visual. Horários. Na parte de horários, eu tenho como colocar horários e feriados. Algumas decisões de roteamento dentro da URA podem ser baseadas em horários, então isso aqui é importante. Controle de acesso, quem pode enviar chamadas para a URA, isso é super importante. Então, ninguém consegue mandar uma chamada para a URA, a não ser que esteja de um IP. Então, normalmente aqui vai o IP do PBX ou o IP do tronco SIP, que vai entregar chamadas na URA visual. Relatórios, aqui nós temos os relatórios, então aqui é uma das partes bacanas do sistema. Tem todas as chamadas que entraram, qual é o status, qual foi o último bloco. Se ela tem gravação, você pode tocar a gravação. Se tem transcrição, você pode ver a transcrição, por exemplo. Né? Tem também o detalhamento de como essa chamada passou dentro da URA. Então, aqui nos relatórios você tem tudo que é necessário. Então, é importante também mostrar que a URA grava e também transcreve chamadas, que pode ser muito importante na parte de monitoria de qualidade. Áudios, aqui a gente pode subir os áudios do sistema, muito embora a gente use bastante a parte de geração de texto para fala. E aqui estão os Visual Plans. Nos Visual Plans, eu vou abrir aqui o Freitas Hot Lab. Eu não gosto muito do modo escuro, vou usar o modo claro. Não é? Então aqui tem uma árvore de URA completa que a gente vai explicar em seguida. Bom, essa já é uma URA previamente criada. Então, basicamente, sempre que você começa uma URA nova, você começa no início e depois coloca para tocar um áudio. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fechar aqui, vou descartar isso e vou criar um novo. Eu acho que é mais fácil começar do zero. Então, vamos colocar aqui Flávio Hot Lab. Essa é uma instalação específica de laboratório. Né? É, vídeo demo. Ok. Então aqui eu criei a URA visual. Em número de telefone aqui nós fizemos uma inversão. Normalmente esse número é o número de IB, é o número para o qual você está ligando. Mas a gente faz uma tradução hoje só para a URA visual. Se a gente liga no número 33328566, ela cai dentro da URA. Então a gente está roteando pelo número de A para não dar problema. Visual Plan, Flávio Hot Lab, descrição, salvar. Então coloquei aqui o meu telefone, teste do demo, salvar. Então tá salvo. Né? Então eu vou ligar a partir desse número para a URA. Tem um errinho aqui. Meu, feito. É, e desse número ela vai bater na URA. Note que isso aqui está invertido em relação à situação real. Né? Na situação real, a gente vai colocar aqui o número de destino e não de origem. Isso aqui, basicamente, a gente criou como uma forma de simplificar os testes. Perfeito. Então, agora vamos no Visual Plan. Estamos aqui. Vamos começar com a coisa mais simples que tem aqui, que é o roteamento por horário. Então, aqui eu tenho horário. Então, eu vou jogar aqui para dentro. O horário é o meu horário de exemplo, é esse que eu criei aqui nessa parte de horário. Se estiver dentro do horário, vai sair aqui. Se estiver fora do horário, vai sair aqui. Se estiver feriado, vai sair do outro lado. Então, vamos colocar um áudio aqui bem simples. Tocar áudio. Então, vamos colocar um áudio aqui dizendo o seguinte: nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8
às 18 horas. Perfeito. Das 8 às 18 horas. Está com a voz do Antônio. Deixar só dessa forma. Então, aqui, quando for feriado, eu quero que toque essa mensagem. Quando for fora do horário, eu quero que toque essa mensagem também. Joia. Agora, quando for dentro do horário, eu vou pedir para colocar um menu de voz. Então, vou entrar aqui no menu de voz e vou criar uma URA bem simples aqui, que é bem-vindo a CP Pulse. Diz que 1 para vendas, 2 para suporte e 3 para financeiro. Vou colocar aqui, na verdade, não sei. Bem-vindo ao provedor. Diz que 1 para vendas, 2 para suporte, 3 para financeiro. Joia. E agora aqui nós vamos entrar aqui nos outputs e vamos adicionar dígito 1. Diz que 1 para vendas, 2 para suporte, 3 para financeiro. Então vamos colocar mais um, dígito 2. E vamos colocar mais um, dígito 3. Então agora a gente tem suporte e treinamento. Vamos até diminuir um pouquinho. Separar para cá. Tá joia. Para dar um pouquinho mais de espaço. Show! Temos já a nossa URA com as propriedades. Daqui para frente, a gente pode começar a trabalhar, por exemplo, se a pessoa ligar para vendas, eu quero que caia direto no vendedor. Então, vou vir aqui e vou escolher uma URI previamente cadastrada. Vamos colocar o UBC, que é o Unified Business Communication, é o nosso servidor de teste no HotLab. Método é bridge, pode ser transferência também, tá? Resolvido vendas. Vamos agora para a próxima. Próxima é venda suporte. Suporte, eu só quero fornecer suporte se o usuário tiver cadastrado. Então, eu vou usar uma coisa aqui chamada API Switch. O que é o API Switch? O API Switch ele é um sistema sofisticado que eu uso uma API para saber, por exemplo, se ele é um cliente meu. Então, vou botar aqui https api.cppulse.com barra cliente cadastrado. Então, ele vai fazer uma chamada aqui nessa API, tá? Eu não vou especificar nenhum corpo específico, nada disso, tá? E aqui o atributo que eu vou buscar é cliente ou não cliente, né? E os outputs aqui eu vou colocar o seguinte: para aquele atributo cliente, se for sim, ele vai para um caminho, se for não, ele vai para outro caminho. Então aqui, como é que funciona a lógica? Ele chama uma API, no retorno da API, nesse atributo JSON da API, que é o atributo cliente cadastrado, se esse atributo tiver o valor sim, ele toma uma decisão. Se tiver o valor não, ele toma uma outra decisão. Tá feito. Então, se ele é cliente, eu vou colocar ele para falar com o ChatGPT. Então, vamos agora para a parte de reconhecimento de voz. Uhum, chat de voz. Então, agora ele vai poder falar diretamente com o suporte. Tá aqui o chat de voz. Jogar ele aqui um pouquinho para o lado. Joia. Então, se for sim, se ele for um cliente cadastrado, ele vai falar direto com o meu chat de voz. Eu tenho um assistente cadastrado na OpenAPI para atender chamados, chamado assistente suporte. Perfeito. Aqui instruções adicionais se eu tiver algum tipo de prompt. Se ele não tiver cadastrado, eu posso simplesmente tocar um áudio
Assim, ah, cliente não cadastrado, transferindo, né, vendas. Joia, fora daí para cá e tá feito. E agora é, eu vou transferir ele para vendas. Vou colocar aqui mais um de destino, que é a Ori, e vamos transferir para o BC do Hot Lab. Agora, antes de transferir esses usuários, eu queria fazer uma coisa diferente aqui. Deixa eu desconectar. E eu vou pedir para habilitar a gravação. Então, aqui, habilitar a gravação. Oh, saiu aqui. Deixa eu remover esses dois. Então, aqui no Digito 1, eu vou primeiro habilitar a gravação e transcrição antes de despachar ele para vendas. Agora, em vendas, eu vou mandar transcrever e analisar a chamada. Aqui na parte de sentimento, identificar sentimentos existentes na empresa e gerar um sumário em 250 caracteres do que aconteceu com a chamada. Isso já está rodando, então, para esse usuário. Aqui eu vou fazer diferente e vou eliminar essa caixa aqui. Vou colocar essa e vou esticar as duas caixas para cá. Perfeito. Criamos uma URA completa agora para o nosso sistema e agora a gente pode salvar, né, que é aqui, e podemos testar o funcionamento dessa URA para ver se ela está de acordo com as nossas especificações. Agora eu vou mostrar de forma bem básica como funciona. Eu vou simplesmente ligar para a URA, né? Vou ligar aqui no 3332-8566, só para poder receber essa chamada. E ela vai dar o prompt inicial, vai tocar o primeiro áudio e depois nós vamos desligar. Eu posso até escolher um destino, mas como eu não configurei nenhum destino específico, ela vai parar. Então vamos lá. Bem-vindo ao provedor A. Disque 1 para vendas, 2 para suporte e 3 para financeiro. Agora que eu discar um, ela vai cair normalmente, claro, mas mostra que ela está entrando dentro do sistema. Obrigado. Bom, isso encerra o nosso vídeo.